Saudação de paz para vocês, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Evandro Moretti aqui para mais um vídeo coerente da fé cristã. Hierarquia nas igrejas, será que existe? Existe. E o motivo por trás disso é realmente muito cruel. É porque, botando hierarquia nas denominações, o povo não questiona, ok? Então é por isso que em muitos lugares há uma hierarquia que se parece à hierarquia do exército, né? Onde uns têm mais acesso a Deus, uns podem fazer algumas coisas que outros não podem fazer. Eu vou falar bem rapidinho neste vídeo, um vídeo bem objetivo para você entender. Para combater isso, eu vou usar o texto de Paulo ali na carta aos Efésios, capítulo 3, do versículo 14 em diante, quando ele diz: por essa causa eu me ajoelho perante Deus o Pai, do qual toma o nome toda a família que está no céu como na terra. Ou seja, Paulo chama a igreja de família. Numa família existe a figura paterna e a figura dos irmãos, ok? E esses irmãos, eles não são superiores uns aos outros, eles podem ter uma experiência diferente, mas não são superiores uns aos outros. Sempre Cristo trouxe essa ideia de irmãos, mas a religião, a denominação trouxe a ideia de hierarquia, tá? E nós vamos combater isso no vídeo de hoje. Se você ainda não é inscrito neste canal, por favor, se inscreva, e todos quantos assistirem este vídeo, por favor, deixe o seu like. Vamos lá, onde mostra ou onde nós podemos enxergar a hierarquia das denominações? Quando eles dizem que aquela hierarquia é bíblica, aquele negócio, aquela escadinha, membro, cooperador, diácono, presbítero, evangelista, pastor, ou em outras denominações, o diácono e o ancião, tá? O obreiro e o bispo, né? E o membro, né, que fica ali em último lugar e tudo mais. Não existe isso no Evangelho, ok? Eles dizem que é bíblico, às vezes utilizando textos lá do Antigo Testamento, às vezes até colocando medo no povo, né? Mostrando alguém que questionou o líder e Deus castigou ele por esse questionamento. Eles gostam de botar medo no povo. Dizem que é ordem e decência, mas ordem e decência não tem a ver com alguém ser superior ao outro. Ordem e decência, se fosse isso realmente, seria até bonito. Mas em muitos casos, o que eles chamam de ordem e decência é pura hierarquia, tá? Dizem que são as regras da casa e que ninguém tem nada a ver com isso. Os de fora devem se calar, os de dentro devem aceitar. Eles colocam essas regras da casa em pé de igualdade com o evangelho, meu irmão, e não tem nada a ver, tá? Se não é do evangelho, são questionáveis, e se são questionáveis, não deveriam ser obrigatórios, tá? Essas hierarquias aparecem no púlpito, principalmente naquelas denominações em que uns podem sentar no púlpito porque são consagrados, mais consagrados do que os outros só podem se sentar embaixo, e ai de quem subir no púlpito estando em pecado. Vamos lá. A gente percebe isso nos costumes, né? Barba não pode, bigode até que pode, mas barba não, né? Costumes. Então, tiraram isso da onde? Do exército, né? Principalmente o exército do Ocidente, né? Barba não pode, bigode pode, né? E aí dizem que isso se refere à ordem, à decência, né? Só não tiraram isso do evangelho, porque para quem não sabe, na época de Jesus os homens usavam barba, tá certo? Coisas que só uns podem, outros não. Então você percebe isso nas denominações onde há essa hierarquia, né? Onde, por exemplo, só uns podem batizar, outros não podem. Tá? Então, tem gente que é proibida de batizar o seu irmão, porque afinal de contas isso se deve apenas aos consagrados. Só ancião batiza outro irmão, só pastor batiza outro irmão, né? E não tem nada disso no evangelho. A gente já explicou aqui que o batismo da água é simbólico, né? O verdadeiro batismo é Cristo quem nos proporciona, mas falando sobre isso, o batismo é onde aparece bastante essa hierarquia, né? Eles não dizem que os irmãos podem batizar, somente eles podem, né? Dirigir uma reunião, por exemplo, só os consagrados podem, outros não podem. Na verdade, não tem nada a ver. Qualquer irmão pode presidir uma reunião, né? É claro, desde que queira e seja preparado para isso, né? Se sinta preparado para isso. Mas não existe uma norma do evangelho, né? Não é só aquele que tem o título de pastor, de evangelista, de ancião que pode fazer isso. Hierarquias que você percebe, por exemplo, na bênção apostólica, até nisso, né? Aquela bênção no final do culto, só uns podem fazer. Em alguns lugares, irmãozinhos não podem, né? Machismo também aparece bastante, né? Tem lugar que a mulher, ela não pode sequer falar, e quando fala, tem que falar com acanhamento, né? É um machismo. Ah, mas a Bíblia disse, Paulo falou que as mulheres não deveriam falar. Irmão, falar o evangelho, mulheres, homens, crianças são livres.
Paulo falava de uma outra situação, de uma outra época, e eu também combato qualquer tipo de hierarquia hoje. Então, o pessoal às vezes me pergunta, mulher pode ser pastora? Eu digo, nos moldes de hoje, nem mulher nem homem, tá? Agora, falar de Jesus, mulheres e homens podem numa boa, ok? Mas existe muito machismo, tem denominação que a mulher não pode tocar o instrumento que ela gosta, ela tem que tocar só os instrumentos que a denominação designa para ela. Tudo isso é hierarquia, não é do evangelho, tá? E se você está em um ambiente desse, saia, tá? Saia de coração livre, porque você é livre em Cristo Jesus, certo? Essas hierarquias não vieram de Deus, vieram da cabeça de religiosos ou copiadas de exércitos, sabem-se lá quais. Se você não é inscrito, por favor, se inscreva. Se você gosta deste canal e quer apoiar, por favor, né, se inscreva no curso de desintoxicação religiosa ou se torne membro, ok? Eu vou deixar todos os links na descrição deste vídeo. Um grande abraço a todos vocês.